Mas tu, quem pensas que és? Pega nas tuas tralhas e desaparece daqui. Espetou-lhe o marido, enquanto a sogra sorria com malícia por trás dele. Na manhã seguinte, ao ligarem a televisão, não conseguiam acreditar no que viam. Olá a todos, meus queridos amigos. Deixem o que estão a fazer por um minuto. Quero contar-vos uma história que vos ajudará a ver os vossos entes queridos com outros olhos. Escrevam de onde nos estão a ver. Gostaram da história? Mas tu, quem pensas que és? Pega nas tuas tralhas e desaparece daqui, gritou o João, pairando sobre a Helena como uma nuvem de tempestade. Os seus olhos, que até ontem a olhavam com ternura, agora lançavam relâmpagos. A figura robusta do seu marido, que antes lhe inspirava uma sensação de segurança, agora parecia-lhe ameaçadora. Atrás das suas costas largas, espreitava a dona Alda, a sua sogra, com os lábios finos comprimidos num sorriso malicioso. Aquele sorriso dizia tudo. Já avisei o meu filho que não eras mulher para ele. A pequena Lúcia, de 6 anos, agarrou-se à perna da mãe e soluçava em silêncio, sem entender por que é que o pai gritava assim. O seu coelhinho de peluche favorito, desgastado pelo tempo e pelo amor infantil, pendia da sua mãozinha, quase a roçar o chão. O rosto da menina, salpicado de sardas sobre o narizinho arrebitado, contraiu-se de medo, e os seus grandes olhos castanhos encheram-se de lágrimas. No pequeno apartamento de 2 quartos, num prédio dos anos 70, sentia-se o aperto, e por isso a presença da sogra, que se tinha mudado para lá temporariamente há 3 meses, após uma operação à anca, era sentida como uma pressão constante. As suas coisas, lenta mas firmemente, tinham vindo a invadir o apartamento. O velho aparador com a cristaleira no salão, os naperons de crochê nos braços do sofá, a coleção de bibelôs de porcelana na estante, as fotos de parentes emolduradas na parede. A Helena sentia frequentemente sobre si o olhar desaprovador da dona Alda, que o bacalhau estava salgado demais, que não tinha estendido bem a roupa, que mimava demasiado a menina. A sogra suspirava, franzia os lábios e iniciava longos discursos sobre como se deve gerir uma casa, como educar os filhos e como respeitar o marido. Nos nossos tempos, filha, não éramos tão liberais. O homem é a cabeça da família, mas a mulher é o pescoço que a move. Só que é preciso saber girar, e não de qualquer maneira. Mas hoje tudo era diferente. A dona Alda não suspirava, nem começava com os seus sermões. Estava triunfante. João, por favor, o que se passa contigo? A Helena tentou que a sua voz soasse firme, mas tremeu. Somos uma família. Temos uma filha. No pequeno hall de entrada, com o papel de parede de flores, já desgastado, mal havia espaço. O velho espelho, comprado quando se mudaram, refletia o rosto abatido da Helena. 32 anos e pareço ter 40, pensava ela de manhã, observando as finas rugas junto aos olhos e o vinco entre as sobrancelhas. Agora, naquele espelho, via uma mulher assustada com o cabelo castanho, apanhado num rabo de cavalo descuidado e os olhos vermelhos de chorar. A tarde tinha começado como qualquer outra. Voltou do seu trabalho no infantário, foi buscar a Lúcia às atividades extracurriculares e preparou o jantar. A menina desenhava na mesa da cozinha enquanto a Helena descascava batatas, quando a campainha tocou. Era o João, que só devia voltar no dia seguinte. Trabalhava numa obra no estrangeiro, em turnos de 2 semanas fora e 1 em casa. A alegria pelo regresso inesperado do marido transformou-se rapidamente em ansiedade. O rosto do João era impenetrável. Mal deu um beijo à filha e fechou-se no quarto com a mãe. Meia hora depois, a dona Alda entrou na cozinha e disse: "Temos de falar." "Que família! Que nada!" espetou o João com desprezo. As suas mãos, rudes e gretadas pelo trabalho ao ar livre, estavam cerradas em punhos. "Estamos casados há 5 anos. E para quê? Nem casa própria, nem dinheiro a sério. Só te queixas o dia todo que estás cansada e que te dói a cabeça.
A mãe tem razão. Não és uma boa dona de casa, nem sequer uma mulher que saiba cuidar do lar. A Helena olhou para o marido perplexa. O que significa que não sou uma mulher? O que aconteceu nestas 2 semanas? Ou aconteceu antes e explodiu agora? Os pensamentos avolumavam-se na sua mente. O coração batia-lhe com tanta força que parecia que ia sair do peito. Mas o que é que dizes? Fiz-te alguma coisa? A Helena tentava entender por que a castigavam assim. João, estamos juntos há 8 anos. Estamos a criar a Lúcia. Eu amo-te. Lá fora, chuviscava uma chuva fria de novembro. Os cinzentos blocos de apartamentos do bairro Operário, nos arredores de Lisboa, afundavam-se na penumbra do entardecer. Ao longe, ouvia-se o trânsito e, no apartamento ao lado, o som da televisão. Estava a dar o preço certo. A Helena pensou que, naquela mesma manhã, tudo tinha sido normal. Tinha ajudado a Lúcia a vestir-se para o infantário, preparou-lhe uma taça de cereais que a menina se recusava a comer, fez-lhe 2 tranças e pôs-lhe um penso rápido no joelho esfolado. Depois, foi trabalhar. A rotina de sempre, a azáfama matinal no infantário, os gritos das crianças, pais descontentes, a cesta interrompida, um sumo derramado e as meias rotas de outra menina do grupo dos médios. O seu salário de 950 euros mal chegava para as compras e as contas. A dona Alda apareceu por trás do filho, ajeitando o seu impecável penteado de cabelos brancos. Nas mãos, tinha uma gasta caixa de cartão de uma antiga televisão Philips, que por alguma razão guardavam na parte de cima do armário. Pousou-a no chão, em frente a Helena, com um baque seco. Anda, vai metendo as tuas coisinhas. Para começar, chega, o resto vens buscar outro dia. A voz da sogra soava prática, como se estivesse a resolver um assunto com uma inquilina incômoda. Estavam a pôr na rua a mãe da sua única neta. A Helena lembrou-se de repente de como conheceu o João. Foi no aniversário da sua amiga Isabel. Uma mesa comum, uma travessa de salada russa, uma garrafa de espumante e uma aparelhagem de onde soava um sucesso dos anos 90 de Rui Veloso. O João sentou-se ao seu lado, perguntou-lhe quem era e de onde vinha. Depois acompanhou-a à casa, embora vivesse na outra ponta da cidade. Na manhã seguinte, chegou tarde ao trabalho, mas disse que não se importava. 1 mês depois, pediu-a em casamento. O casamento foi modesto. No refeitório da fábrica onde a mãe do João trabalhava, 50 convidados, o discurso do diretor, canções com um acordeão, viva os noivos. Depois nasceu a Lúcia. Começaram as noites em branco, as cólicas, os primeiros dentes. O João estava cansado do trabalho, sobrecarregado com o dinheiro. Às vezes, perdia a cabeça, mas acalmava-se depressa e pedia desculpa. E então, a mãe dele partiu a anca e veio viver com eles. Mãe, para onde vamos? Perguntou a Lúcia em voz baixa, levantando os seus olhos assustados para a Helena. A menina ainda não entendia o que se passava, mas sentia que era algo terrível. Nesse instante, a Helena sentiu que algo se partia dentro de si. A angústia pela filha suplantou a sua própria humilhação. Endireitou as costas e, com uma calma e uma dignidade que não sabia que possuía, disse: Está bem, João. Se é o que decidiste, que assim seja. Mas lembra-te deste momento. Viu algo vacilar no olhar dele. Talvez uma dúvida, mas a dona Alda pôs-lhe imediatamente uma mão no ombro, como que a empurrá-lo. E o João voltou a mostrar-se duro e distante. Não tenho mais forças para ver como maltratas o meu filho. A sogra passou de repente a um silvo. Ele faz tudo por ti e por esta disse, apontando para a Lúcia com a cabeça. Trabalha dia e noite em 3 sítios diferentes. E tu? A comprar caprichos e a beber cafés com as tuas amigas. A Helena ficou gelada, sem poder acreditar no que ouvia. De que caprichos e cafés falava ela? As suas únicas joias eram uns brincos de prata que a sua mãe lhe oferecera no 18º aniversário e a aliança. E a última vez que tinha estado num café fora, no aniversário de uma colega de trabalho,
há um mês, e saíra antes de toda a gente porque tinha de ir buscar a Lúcia à casa de uma vizinha. Dona Alda, do que está a falar? Que caprichos! A Helena olhou para o marido, à procura de apoio, mas o João apenas resmungou com um ar sombrio. Não te faças de parva, sabes muito bem. A Dona Alda bufou. Ai, que medo! Como se não tivéssemos visto outras como tu. Pensas que não podemos viver sem ti? O meu João é um partidão. Aí está a Sílvia, a do terceiro andar, sempre a perguntar por ele. E ela tem a sua própria casa e o seu carro, não é como outras que vivem à custa dos outros. A Helena não respondeu. Sentiu um cansaço tão profundo que lhe pareceu ter envelhecido 10 anos de repente. Uma dor surda instalou-se no seu peito e as suas fontes latejavam. Discutir mais era inútil. Aproximou-se do armário e começou a tirar roupa. Os vestidinhos e as jardineiras da Lúcia, meias grossas e luvas, camisolas e um gorro. A menina observava-a com olhos assustados, sem entender por que a sua mãe metia o seu vestido favorito naquela caixa horrível. A Helena apanhou rapidamente o imprescindível. Os documentos, roupa de agasalho para a Lúcia, alguma roupa sua, medicamentos, o álbum de fotos que andava a fazer desde que a filha nasceu, colocou-o com cuidado por cima de tudo. A boneca da Lúcia e um par de livros mal couberam. Lúcia, querida, pega nos peluches que queres levar, disse a Helena com a maior calma possível, embora por dentro tudo se revirasse ao pensar que estava a dizer aquilo à sua filha. A Lúcia olhou desconcertada para o seu cantinho do quarto. Todo um zoológico de peluches a observava com os seus olhos de vidro. Ursos, coelhos, elefantes, cãezinhos oferecidos em aniversários, natais, por se portar bem ou porque sim. Todos? Perguntou a menina em voz baixa. Não, meu amor, só os teus favoritos. Os outros vimos buscar mais tarde. Essas palavras custaram a Helena um esforço sobre-humano. Sabia que esse mais tarde podia nunca chegar. O João caminhava nervoso pelo quarto, olhando para o relógio, como se tivesse um encontro importante e elas o estivessem a atrasar. A Dona Alda estava de pé, de braços cruzados, a observar a cena com uma satisfação indisfarçada. Mãe, e os meus desenhos? E onde vamos viver? A Lúcia olhava para a mãe com os olhos muito abertos. A Helena aproximou-se da estante e pegou no bloco de desenho onde guardava as obras de arte da Lúcia. Flores, um sol, uma casinha com uma chaminé de onde saía fumo e um desenho da mãe, do pai e da Lúcia de mãos dadas. Vai correr tudo bem, querida. A Helena acariciou-lhe a cabeça, tentando infundir nas suas palavras uma segurança que não sentia. Lembras-te da tia Isabel? Vamos para a casa dela. Ela está à nossa espera. Era mentira. A Helena não tinha avisado a amiga, mas naquele momento, às 10 da noite, com uma criança e uma caixa, não tinha outra opção. O João continuava de braços cruzados, a olhar para o outro lado, como se a despedida da filha não fosse com ele. A sua figura maciça, com uma camisola gasta e umas calças de ganga velhas, parecia alheia e inexpugnável. A Helena deu-se conta de que não conhecia de todo aquele homem com quem tinha vivido 8 anos. No fundo do seu coração, albergava uma pequena esperança de que ele reconsiderasse, que as impedisse de sair, que dissesse que tudo era uma tolice, um mal-entendido. Mas o João permanecia em silêncio. A Dona Alda abriu a porta da rua, dando a entender de forma inequívoca que a conversa tinha terminado. Do patamar vinha uma corrente de ar frio e um cheiro a umidade. Pai, vens ver-nos. A Lúcia aproximou-se do pai, mas ele recuou um passo, como se temesse contagiar-se de algo perigoso. Vai com a tua mãe, Lúcia. Logo se vê, disse ele, virando-se. Na sua voz, a Helena julgou perceber algo parecido com arrependimento, mas talvez fosse só porque queria acreditar nisso. A Dona Alda empurrou a neta para a porta. Vá, vá, não atrases os mais velhos. A tua mãe já disse que vão para a casa da tia Isabel. O patamar recebeu-as com cheiro a couve cozida e a luz tênue de uma lâmpada mortiça.
A porta fechou-se atrás delas com um estrondo ensurdecedor, como que a pôr o ponto final na sua vida anterior. A Helena ficou no patamar com a caixa nas mãos, a filha agarrada a ela e a sensação de que o chão se abria debaixo dos seus pés. No bolso tinha 200 euros, todas as suas poupanças. Guardava-os para umas botas de inverno para a Lúcia, mas agora era todo o dinheiro que tinham para viver. Na rua, chovia uma chuva que se estava a transformar em granizo. A paragem do autocarro ficava a 20 minutos a pé. As paredes do portal, cheias de grafites e símbolos estranhos, oprimiam-na. O cheiro a gatos e a umidade provocava-lhe náuseas. Debaixo da escada havia garrafas de cerveja vazias e beatas. A Helena pensou que, até há pouco tempo, se queixava dos adolescentes que se juntavam ali, mas agora era-lhe igual. O importante era o que fazer agora, para onde ir. A Lúcia soluçava em silêncio, apertando o seu coelho de peluche. Mãe, e se o pai mudar de ideias? E se a avó nos deixar ficar? A Helena respirou fundo, tentando engolir o nó que tinha na garganta. Não podia desabar. Tinha de ser forte pela sua filha. Vamos, pequena. A Helena pegou na mão da filha. Espera-nos uma grande viagem. E sabes uma coisa? Vai correr tudo bem, prometo. Não acreditava nas suas próprias palavras, mas tinha de as dizer. Pela Lúcia, por si mesma, pela vida que teriam de construir de novo. Lentamente, abraçando a caixa com as suas coisas e segurando com força a mão da filha, a Helena começou a descer pela escadaria decrépita em direção ao desconhecido. Ao sair do portal, a Helena parou por um instante, sem saber que direção tomar. A chuva aumentava, transformando-se num granizo cortante. O vento de novembro despenteava-lhe o cabelo sem piedade e entrava-lhe pelo casaco fino. Tinha-se esquecido do gorro, mas voltar era impossível. Seria como admitir a derrota. A caixa pesada cansava-lhe os braços e a Lúcia, com a mão livre metida no bolso do seu casaco, tentava não chorar. Mãe, e se voltarmos para casa? Eu digo ao pai que me porto muito bem e que ajudo a avó, até como a sopa. A sério. A voz da menina tremia de frio e de pena. A Helena pousou a caixa num banco junto ao portal e agachou-se em frente da filha, olhando-a nos olhos. O rosto da Lúcia estava molhado pela chuva e pelas lágrimas. O seu narizinho arrebitado estava vermelho e por baixo do gorro de lã saíam mechas rebeldes de cabelo castanho. Meu amor, não é por tua causa. Tu não fizeste nada de mal. É que às vezes os adultos não conseguem viver juntos. Mas tu e eu estaremos sempre juntas, prometo. E agora temos de chegar à casa da tia Isabel. Lembras-te que fomos ao aniversário dela no verão? Tinha um gatinho muito engraçado chamado Kiko. A Lúcia sorriu debilmente ao lembrar-se do gatinho ruivo que perseguia, divertido, um pedaço de papel. Aquele sorriso deu forças a Helena. Levantou-se, pegou na caixa e caminhou com decisão em direção à paragem do autocarro. Os pátios interiores estavam mal iluminados. Os candeeiros funcionavam de forma intermitente, tingindo as poças de um amarelo mortiço. De uma janela entreaberta de um primeiro andar, chegava a voz de uma fadista famosa. A Helena sorriu com amargura, a pensar quão adequada era a música para a sua situação. O bairro era antigo, construído nos anos 70. Blocos de 5 andares, choupos, parques infantis com baloiços tortos e carrosséis enferrujados. Há 20 anos, aqui fervilhava a vida. Havia uma fábrica onde trabalhava a maioria dos vizinhos, um cinema onde aos fins de semana passavam estreias, um centro cultural com oficinas para crianças e adultos. Agora, a fábrica tinha fechado. O cinema transformara-se numa loja de eletrodomésticos e o centro cultural albergava outro supermercado de uma grande cadeia. Mãe, tenho frio, queixou-se a Lúcia, apertando-se mais contra a mãe. A Helena parou, pousou a caixa no chão e tirou dela um anorak mais grosso para a menina. Ajudou-a a trocar de roupa ali mesmo, na rua,
tentando não molhar a roupa. Na sua mala, encontrou umas luvas velhas que não eram do seu tamanho, mas não estava em posição de escolher. Aguenta um pouco, pequena. Daqui a nada entramos no autocarro e lá dentro está quentinho. E depois chegamos à casa da tia Isabel. Ela vai dar-nos um chocolate quente com bolos. O chocolate quente era a fraqueza da Lúcia. Gostava tanto que era capaz de comer a tablete inteira se não a vigiassem. A Helena lembrou-se de como, na quinta da sogra, apanhavam amoras e depois faziam compota. Isso fora há 3 anos. A dona Alda ainda a tratava com normalidade. Nessa altura, ensinava-a a fazer conservas, explicava-lhe como devia ser uma boa dona de casa. Uma mulher, filha, deve saber cuidar do seu marido, dos seus filhos e da sua despensa. A quinta era o orgulho da sua sogra. Ali cultivava de tudo, desde batatas até uvas, hortas separadas por caminhos de tijolo, uma casinha catita com alpendre, uma pequena piscina que o João construíra com as próprias mãos. Aos fins de semana, costumavam ir para lá toda a família. O João ocupava-se das tarefas de homens. A Helena ajudava a sogra na horta e a Lúcia, que na altura era muito pequena, perseguia borboletas e comia groselhas diretamente do arbusto. À noite, bebiam chás no alpendre, ouviam um rádio velho e olhavam para as estrelas. A recordação foi interrompida pela buzina de um carro. A Helena sobressaltou-se e agarrou com mais força a mão da Lúcia. Já quase tinham chegado à paragem do autocarro. A cobertura de vidro estava coberta de grafites e anúncios. Compro ouro, Vidente Maria. Resolvo todos os seus problemas, precisa-se de pessoal de limpeza, aluga o quarto à mulher sozinha sem maus hábitos. Este último anúncio chamou a atenção da Helena. Arrancou o papelinho e guardou-o no bolso. Nunca se sabe. Dentro da paragem, uma idosa com um casaco gasto e um gorro de lã estava sentada, abraçada a uma mala. Ao ver a Helena com a menina e a caixa, afastou-se para lhe dar lugar no banco. Sentem-se, minhas queridas. Com uma criança não se pode andar a apanhar frio. A idosa falava com um sotaque marcado do norte. A Helena acenou, agradecida, e sentou-se, deixando a caixa a seus pés. A Lúcia aninhou-se imediatamente contra a mãe para se aquecer. A idosa observava-as com interesse, mas não fez perguntas, o que a Helena agradeceu enormemente. Estão à espera do último autocarro? O que vai para o centro já não passa a estas horas, só resta o circular, disse finalmente a idosa, tirando uma sanduíche embrulhada em papel de jornal. A Helena ficou gelada. Não tinha pensado nos horários. Claro, aquelas horas já não havia linhas diretas para o bairro onde a Isabel vivia, e com o circular não chegaria lá. E para chegar ao bairro da Alameda? Perguntou a Helena com um fio de esperança. A idosa abanou a cabeça. Para a Alameda, só com transbordo no centro, e a estação central já fechou. Não sabiam? É que surgiu um imprevisto. A Helena não soube o que responder. A situação tornava-se desesperada. Estava frio. O dinheiro não lhe chegava para um táxi. Do seu bairro até a Alameda eram pelo menos 30 quilômetros. Não tinham onde passar a noite. Não conhecia ninguém na zona. E a senhora, para onde vai? Interessou-se a Helena. Eu, para o turno da noite na panificadora industrial. Faço umas horas na limpeza, com a reforma não chega, e assim arranjo um dinheirinho extra. Além disso, dão-nos pão do dia. Bem bom. De repente, a Helena teve uma ideia descabida. E não precisam de gente na fábrica? A idosa olhou-a com interesse, como que a avaliá-la. Gente faz sempre falta, mas pagam pouco e o trabalho é duro. Estás à procura de alguma coisa? Sim. A minha filha e eu precisamos de um sítio para ficar enquanto estes maus tempos não passam. A idosa acenou, compreensiva, sem fazer mais perguntas. Nos seus olhos azuis e desbotados, lia-se a compaixão. Chamo-me Clara Soares, apresentou-se, estendendo-lhe a mão. Helena. E esta é a minha filha, Lúcia respondeu a Helena, apertando aquela mão seca e trabalhadora.
Pois olha, Helena, posso recomendar-te ao nosso encarregado. Temos uma residência para trabalhadores ao lado da fábrica, com quartos pequenos. As casas de banho são partilhadas, é verdade, mas é um teto. E para o trabalho? De certeza que o senhor Manuel arranja alguma coisa. É um bom homem. Talvez te possa colocar no refeitório ou na secção de embalagem. A Helena não podia acreditar na sua sorte. Há um momento, estava a preparar-se mentalmente para passar a noite numa estação e, de repente, aparecia este presente dos céus. A Lúcia já começava a cabecear, apoiada no ombro da mãe. Clara, nem sei como agradecer-lhe. Ora, essa mulher. Eu também passei por muito na minha juventude. Sei o que é isto. Também me separei do meu marido quando a minha filha tinha 5 anos. Bebia muito. Levantava a mão. Pensei que era o fim do mundo, mas olha, safei-me. Agora, a minha filha vive no Porto. Os meus netos já são maiores. A vida é como uma zebra, sabes? Uma risca preta, uma risca branca. Agora calhou-te a preta, mas a branca há de vir. Nesse momento, chegou o último autocarro, uma carcaça velha com os assentos rasgados e as janelas embaciadas. A Clara ajudou a Helena com a caixa e a Lúcia, já totalmente desperta, olhava com curiosidade para a sua nova conhecida. "Avó, na panificadora fazem bolas de Berlim?" perguntou, subindo para o autocarro. "Claro que sim, minha menina. Os melhores croissants e napolitanas de chocolate. E eu vou poder provar? Bem, se a tua mãe arranjar trabalho conosco, de certeza que sim." A Helena olhava para a Clara com gratidão. Só agora começava a assimilar o que tinha acontecido. O seu marido tinha a posto na rua. 8 anos de relação terminados numa só noite. Pela frente, a incerteza total. Mas tinha a sua filha ao seu lado, a quem devia proteger e por quem valia a pena lutar. E parecia que o destino lhes tinha enviado a primeira pessoa boa no seu caminho. O autocarro arrancou, afastando-as da sua vida anterior. Pela janela passavam ruas conhecidas, lojas, a escola onde a Lúcia começaria a primária no ano seguinte. Agora, tudo isso ficava para trás. "Clara, a residência fica muito longe?" perguntou a Helena, acomodando a caixa no assento ao lado. "Uns 20 minutos. Fica na zona industrial. Não é o bairro mais bonito, claro, mas também não pagarás muito. Uns 150 euros por mês se fores com a menina." A Helena calculou mentalmente as suas poupanças. Os 200 euros que tinha chegariam para pagar o primeiro mês e para a comida mais básica. Se conseguisse um trabalho, talvez pudessem aguentar até encontrar algo melhor. A Lúcia já estava a adormecer outra vez, apoiada na mãe. O dia tinha sido longo e duro. A Helena acariciava-lhe o cabelo enquanto olhava a escuridão através da janela. Os pensamentos misturavam-se-lhe. Tentava entender o que tinha acontecido, por que o João tinha mudado tão bruscamente. Teria sido a sogra que o virou contra ela? Ou haveria outra razão? Talvez outra mulher. Essa ideia oprimiu-lhe o coração, mas obrigou-se a pensar com lógica. Não era momento para sentimentalismos. Tinha de se concentrar em conseguir um teto e comida para si e para a sua filha. "Olha, minha querida, vou dizer-te uma coisa", interrompeu a Clara os seus pensamentos. "Não te culpes e não penses no que foi. Pensa no que será. A minha colega de quarto na residência, a Teresa, que é professora reformada, diz sempre: não há mal que por bem não venha. Se calhar, é verdade." O autocarro parou num semáforo, e a Helena viu o seu reflexo no vidro. Um rosto cansado, o cabelo despenteado, olheiras. Não se reconhecia. Onde estava aquela rapariga alegre que sonhava ser pintora, que adorava passear à chuva e cantar canções nos acampamentos? Nos últimos anos, tinha sido uma sombra a viver entre o trabalho, a casa, a sua sogra e um sentimento constante de culpa por não ser suficientemente boa. "Vai correr tudo bem", sussurrou, sem acreditar totalmente. A zona industrial recebeu-as com luzes tênues e o cheiro a pão acabado de fazer.
A panificadora, um grande edifício de tijolo com chaminés, funcionava 24 horas por dia. Ao lado, um edifício de 5 andares da época do Estado Novo, cinzento, com o estuque a descascar, mas com janelas iluminadas, por trás das quais a vida decorria. A Clara levou-as à portaria, onde um porteiro mais velho, com um casaco gasto, estava sentado. Miguel, estas são a Helena e a sua filha. Precisam de ver o senhor Manuel, a ver se ele lhes pode dar um quarto livre e ajudar com um trabalho. O porteiro olhou-as de cima a baixo e acenou. O senhor Manuel ainda não se foi embora. Tinha uma reunião. Passem, agora chamo-o. A Helena acordou com cuidado a Lúcia, que tinha adormecido profundamente. A menina pestanejou, sonolenta, sem saber onde estava. Estamos em casa, mãe? Perguntou, esfregando os olhos. Não, querida, estamos num sítio novo. Vamos viver aqui um tempo. O senhor Manuel revelou-se um homem robusto, de uns 60 anos, com um ar militar e um rosto severo, mas amável. Ouviu com atenção o relato atropelado da Helena sobre a sua necessidade de alojamento e trabalho, sem fazer perguntas sobre os motivos da sua situação. Bem, Helena. Helena Pérez, indicou ela. Helena Pérez, vou dar-lhe o quarto 32, no 3º andar. Lá vivia a senhora Cláudia, que em paz descanse. Reformou-se há 1 mês e foi para a aldeia com o filho. O quarto é pequeno, mas está limpo. Com o trabalho é mais complicado. Estamos em época de cortes, mas havemos de encontrar alguma coisa. Para já, pode ajudar no refeitório. Ali fazem sempre falta mãos, e depois logo se vê. Chamou a encarregada da residência, uma mulher corpulenta com uma bata de flores que olhava com curiosidade para as novas inquilinas. Fátima, acompanhe estas pessoas ao 302, dê-lhes roupa de cama e diga-lhes para passarem amanhã, à 1ª hora, pelo meu escritório para tratar dos papéis. O quarto era realmente pequeno, não mais de 12 quadrados. Uma cama estreita, uma mesa, 2 cadeiras, um armário com uma porta partida e uma televisão velha sobre uma mesinha de cabeceira. Mas estava limpo e tinha até umas cortinas desbotadas com um estampado de florzinhas. As casas de banho são ao fundo do corredor e a cozinha é comum, informou a Fátima com um ar prático, enquanto estendia os lençóis. Há um fogão a gás e um frigorífico, mas é velho e faz muito barulho. Se precisarem de alguma coisa, estou no 1º andar, no quarto da encarregada. Mas não chamem muito tarde, que depois das 10 eu descanso. Dói-me as pernas, as varizes matam-me. Quando a porta se fechou atrás da Fátima, a Helena ficou finalmente a sós com a sua filha na sua nova casa. A Lúcia já se tinha metido debaixo dos lençóis e observava a mãe com olhos sonolentos. Mãe, vamos viver aqui para sempre? Perguntou a bocejar. Não, meu amor, só por agora. É temporário. Depois teremos o nosso próprio apartamento, bonito e acolhedor. A Helena sentou-se na beira da cama e acariciou-lhe a cabeça. E o pai? Essa era a pergunta mais difícil. O pai. O pai precisa de tempo para pensar. Agora dorme. Amanhã temos muitas coisas para fazer. A Lúcia adormeceu logo, mas a Helena ficou sentada muito tempo no parapeito da janela, a olhar para as luzes noturnas da fábrica. Amanhã começaria uma nova vida. Estranha, dura, cheia de provações. Mas hoje tinham encontrado um teto e conhecido gente boa, e isso já era alguma coisa. Lá fora começava a nevar, a primeira neve do ano. Grandes flocos giravam lentamente à luz dos candeeiros. A Helena lembrou-se que, em criança, acreditava que a primeira neve realizava desejos. Que tudo nos corra bem, sussurrou, apoiando a testa no vidro frio. A manhã começou com o barulho da rua. Os trabalhadores descarregavam farinha às portas da fábrica. A Helena abriu os olhos e, por uns segundos, não soube onde estava. O teto com manchas amareladas de goteiras, a pintura a descascar das paredes, o ranger desconhecido da cama. A realidade atingiu-a de repente. Estava na residência da panificadora. Ontem tinham-na posto na rua.
A Lúcia ainda dormia, enroscada como um novelo, e a abraçar o seu coelho de peluche. A Helena levantou-se com cuidado para não a acordar. Lavou a cara rapidamente com água fria no lavatório do corredor. A água quente, segundo descobriu, só a ligavam à noite. E penteou-se em frente de um espelho partido. No reflexo, olhava uma mulher abatida, com olheiras. Ao recontar as moedas da sua carteira, descobriu que tinha 42,50 €, além dos 200 € no bolso do casaco. Tinha de poupar cada cêntimo. A cozinha comum recebeu-a com cheiro a papas queimadas e o tilintar da louça. Duas mulheres com batas de trabalho tomavam o pequeno almoço antes do seu turno a conversar animadamente. Ao ver a Helena, calaram-se e observaram-na com curiosidade. "Bom dia", disse a Helena, insegura. "Bom, se não chover", respondeu uma mulher mais velha, de cabelo curto e traços marcados. "Vens para muito tempo?" "Ainda não sei, conforme as coisas correrem." A Helena não estava preparada para contar a sua história a desconhecidos. "Não sejas tímida, aqui somos todas da casa." "Chamo-me Marta, e esta é..." a Luísa disse, apontando para uma mulher jovem e rechonchuda com o cabelo pintado de um vermelho intenso. "Trabalhamos na secção de embalagem. E a ti? Onde te puseram?" "No refeitório, acho eu. O senhor Manuel disse que precisavam de ajuda." "Ah, com a senhora Rosa." Então, as mulheres trocaram um olhar. "É rigorosa, mas justa. Se trabalhares bem, não te chateia", disse a Marta, terminando o seu café. "Por que estás tão pálida? Aconteceu alguma coisa?" A Helena não conseguiu suportar aquele tom compreensivo e, para sua surpresa, desabafou. "O meu marido pôs-me na rua ontem, com a menina. Disse que eu era uma má esposa e..." Interrompeu-se, incapaz de continuar. "Ai, meu Deus!" exclamou a Luísa, juntando as mãos. "Que sem vergonha, pôr-te na rua com uma criança. O meu também bebia como um cóssaco, mas a tanto não chegou." "Não, ele não bebia", respondeu a Helena em voz baixa. "Era muito trabalhador, não tocava em álcool. Foi a mãe dele que o envenenou." "Ah, a sogra é uma víbora", disse a Marta, compreensiva. "Isso é mais velho que o mundo, filha. As sogras não gostam das noras e os filhos são uns bananas. Mas pronto, não te preocupes. Hás de sair desta. Não estamos no mato, a gente à volta. Agora, o importante é que te ponhas de pé, que dês de comer à tua filha e depois logo se vê." A Helena sentiu que os olhos se lhe enchiam de lágrimas perante aquele apoio inesperado. A Marta deu-se conta e abraçou-a pelos ombros com um gesto maternal. "Vá, não te vás abaixo. Quantos anos tens?" 32. "Mas tu és uma miúda. Tens a vida toda pela frente. E a tua filha?" 6. "Chama-se Lúcia." "Pois, ótimo. Daqui a nada vai para a escola. Sabes quê? Agora vai ver o senhor Manuel, trata dos papéis e depois passa pelo refeitório. Estão mesmo a acabar de servir o pequeno almoço aos trabalhadores. Ajudas a lavar a louça e, se calhar, dão-vos de comer a ti e à menina." Aquele conselho simples e prático era exatamente o que a Helena precisava. Acenou, agradecida, e voltou a correr para o quarto para acordar a Lúcia. A menina já não dormia. Estava sentada na cama a observar com curiosidade a sua nova casa. "Mãe, aqui não há banheira. Onde me lavo?" perguntou ao vê-la. "A casa de banho é no corredor, querida. Vamos, vou mostrar-te e depois vamos tomar o pequeno almoço. Na fábrica há um refeitório onde dão comida muito boa." A Lúcia examinou o quarto com olho crítico. "A televisão funciona? Dá desenhos animados?" "Não sei, meu amor. Teremos de experimentar. Mas primeiro temos de nos lavar e comer, e depois vou procurar trabalho." "E eu? Onde fico?" alarmou-se a menina. Essa pergunta apanhou a Helena de surpresa. Nem sequer tinha pensado no infantário. Não podia pagar um privado e, para conseguir vaga num público, precisava de tempo e de papéis. Deixar a menina sozinha numa residência desconhecida dava-lhe pânico.
Hoje ficas comigo e depois pensamos em alguma coisa, disse, insegura. No escritório do Sr. Manuel cheirava a tabaco e a papéis. O encarregado ouviu atentamente a Helena, verificou o seu cartão de cidadão e deu-lhe um passe para o refeitório. Com o alojamento, faremos assim. No primeiro mês, pagas metade, 75 euros. Entendemos a tua situação. Depois, o normal, 150. A água e a luz estão incluídas. Com a menina é mais complicado. Isto não é um infantário. A Helena retesou-se, à espera que ele dissesse que não. Mas o senhor Manuel sorriu inesperadamente. Mas pensei numa coisa. A minha mulher, a Beatriz, está reformada e aborrece-se em casa. Se calhar, aceita ficar com a tua menina enquanto trabalhas. Antes era professora de música numa escola. Dá-se bem com crianças. Falo com ela esta tarde. O alívio foi tão grande que a Helena ficou tonta. Outro problema que parecia insolúvel começava a esclarecer-se. A senhora Rosa, a chefe do refeitório, revelou-se uma mulher magra, de uns 50 anos, com uma voz autoritária e um olhar penetrante. Examinou-a de cima a baixo e acenou. Já trabalhaste em hotelaria? Não, fui educadora de infância. Bem, saberás cozinhar pelo menos? Sim, claro. A Helena lembrou-se das constantes críticas da sua sogra aos seus dotes culinários e encolheu-se por dentro. Está bem, logo veremos. Ponho-te a lavar a louça e a limpar o salão. Se te safares, talvez te passe para a linha de serviço. O turno é das 7 às 4, com 1 hora para almoçar. Domingo livre, o salário 1.000 euros mais a comida. Parece-te bem? A Helena acenou em silêncio. Era menos do que ganhava no infantário, mas com a comida grátis e um aluguer de 150 euros, conseguiria safar-se. E a menina, onde a deixas? Perguntou a chefe com severidade, ao ver a Lúcia sentada tranquilamente numa cadeira, num canto. O senhor Manuel disse que talvez a mulher dele pudesse ficar com ela. Com a Beatriz? Ah, bom, isso está bem. É uma boa mulher. Ok, hoje que fique por aqui, mas a partir de amanhã é a trabalhar como deve ser. O primeiro dia de trabalho foi esgotante. A Helena, desacostumada, cansou-se do trabalho monótono de lavar pratos, descascar batatas e limpar mesas. No final do dia, doíam-lhe as costas e tinha as mãos avermelhadas pela água quente e pelos detergentes. Mas, ao fim de uma semana, já se tinha habituado ao novo ritmo. A Beatriz, a mulher do encarregado, aceitou tomar conta da Lúcia. Era uma mulher baixinha e rechonchuda, com olhos amáveis e o cabelo branco apanhado num coque impecável. A menina gostou dela desde o primeiro momento. Deus não me deu netos próprios, por isso, ao menos, entretenho-me com a tua Lúcia, disse ela a Helena. Posso ensinar-lhe a ler e um pouco de música. Tenho um piano velho em casa, mas ainda soa bem. A Lúcia adaptou-se rapidamente ao seu novo ambiente. Com a naturalidade das crianças, aceitava tudo como algo normal. O pequeno quarto, a cozinha comum e os novos conhecidos da sua mãe. Adorava especialmente ir com a Beatriz à padaria da fábrica, onde vendiam pão e bolos acabados de fazer. Mãe, sabes que a tia Beatriz tem um álbum de postais? Colecionou-os a vida toda. A de Natal, do Dia da Mãe e até de astronautas contava a Lúcia, entusiasmada, à noite. Mas, apesar da sua aparente calma, a Helena notava que a sua filha se tinha tornado mais introvertida. Às vezes, encontrava-a sentada junto à janela com uma expressão triste. Tem saudades do pai? Perguntou-lhe com delicadeza. Um dia. A Lúcia acenou. E também da avó Alda. Embora se queixasse muito, lia-me histórias e fazia rissóis de atum. Por que é que não podemos voltar para casa? Essa pergunta era como uma punhalada de cada vez. A Helena não sabia o que responder. Não podia dizer a uma menina de 6 anos que o seu pai e a sua avó as tinham posto na rua.
O pai precisa de tempo para pensar, repetia a frase de sempre, sem acreditar nas suas próprias palavras. Passou um mês. A Helena mergulhou por completo na sua nova vida. Trabalho, casa, cuidar da Lúcia. A sua amiga Isabel ligou-lhe várias vezes para o telemóvel a oferecer ajuda, mas a Helena recusou. Parecia-lhe importante safar-se por si mesma. Do João, nenhuma chamada, nenhuma mensagem, como se ela e a Lúcia tivessem deixado de existir para ele. A Helena esteve tentada a ligar-lhe várias vezes, mas pousava sempre o telefone. O orgulho impedia-a de dar o primeiro passo. Devias pedir a pensão de alimentos, aconselhou-a a Marta um dia, já que se vão divorciar, que ao menos pague a manutenção da menina. Mas a Helena hesitava. Pedir a pensão significava admitir que o seu casamento estava acabado, que não havia volta a dar, e ela ainda albergava a esperança de que o João reconsiderasse. Uma noite, quando a Lúcia já dormia, bateram suavemente à porta. Era a Beatriz, com uma chávena de chá e um pedaço de bolo. "Vamos conversar um bocado de mulher para mulher", propôs ela. "O Manuel está numa reunião e eu aborreço-me sozinha." Sentaram-se na cozinha. Lá fora nevava, cobrindo os telhados da fábrica com um manto branco. A Beatriz serviu o chá e tirou um pequeno frasco de bolso da sua bata. "Não te importas que ponha um pinguinho de conhaque? Na minha idade, faz bem ao coração." A Helena abanou a cabeça. Ela não bebia nada, nem sequer nas festas. A Beatriz deu um golinho e suspirou. "És uma boa mulher, Helena, e a tua filha é uma maravilha. É esperta, apanha tudo à primeira. Estou a ensinar-lhe as notas musicais e já aprendeu a tocar uma cançãozinha. Tem talento. Obrigada por tudo o que faz por nós", agradeceu a Helena, sinceramente. "Ora essa, para mim é um prazer. Mas queria perguntar-te uma coisa. Tu tens alguma paixão, algum hobby?" A Helena ficou a pensar. Antes de se casar, adorava desenhar. Até tentou entrar na Escola de Belas Artes, mas não a admitiram. Depois fez um curso de design, mas o casamento, o nascimento da Lúcia e as preocupações diárias deixaram a arte em segundo plano. Antes desenhava, mas há muito tempo. "E por que é que deixaste?" A Beatriz olhou-a fixamente. Não tinha tempo. E também não tinha muito jeito. A Helena lembrou-se de como o João se ria dos seus desenhos e a sua sogra chamava a isso uma perda de tempo. "Mal feito. Nunca é tarde para voltar ao que a alma nos pede. A tua Lúcia passa o dia a desenhar. Se calhar, saiu a ti." A Helena olhou para a sua interlocutora, surpreendida. A Lúcia desenhava? Nunca lhe tinha prestado especial atenção. "Não me digas." "Tenho uma pasta cheia de desenhos dela, e são surpreendentes. Digo-te eu. Não são os rabiscos das crianças da idade dela. Há algo de especial neles. Queres que te mostre?" No dia seguinte, a Beatriz trouxe-lhe a pasta com os desenhos da Lúcia. A Helena ficou espantada. A sua filha, que antes mal se interessava por lápis de cor, criava imagens assombrosas, vivas, com uma perspectiva e um sentido de cor invulgares para uma menina de 6 anos. "Gosto especialmente deste", disse a Beatriz, mostrando-lhe um desenho de uma menina de pé numa colina, sob um imenso céu estrelado. "Sabes o que a Lúcia me disse? Sou eu, a olhar para as estrelas e a pedir um desejo. Que a mãe e a mim nos corra tudo bem." Fiquei com as lágrimas nos olhos. A Helena não conseguia desviar o olhar do desenho. Tinha tanta emoção, tanta esperança não expressa. "Acho que a devias inscrever numa escola de arte", continuou a Beatriz. "Há uma muito boa na cidade, na Rua Augusta. Já me informei. Admitem crianças a partir dos 7 anos, mas podem abrir uma exceção se a criança tiver um dom. E a tua Lúcia, sem dúvida, tem." "Não posso pagar", respondeu a Helena com tristeza. "A escola de arte custa dinheiro e eu conto cada cêntimo. Pois informa-te primeiro. Se calhar, há oficinas gratuitas ou algum tipo de bolsa. Não se pode desperdiçar um talento assim." Essas palavras fizeram a Helena refletir. Talvez aquela fosse a sua oportunidade para uma nova vida.
O talento da Lúcia, que tinha florescido de forma tão inesperada numa situação difícil, poderia ser o pilar que as ajudaria a seguir em frente. No dia seguinte, tirou o dia de folga e foi à escola de arte. O antigo edifício com colunas impressionava pela sua monumentalidade. Lá dentro cheirava a tinta, a madeira e a algo indefinivelmente criativo. O diretor da escola, David Almeida, um homem de cabelo branco e olhos vivazes, ouviu atentamente a Helena e pediu-lhe que lhe mostrasse os desenhos da Lúcia. Interessante, disse ele, examinando os trabalhos através de uns óculos que usava na ponta do nariz. Muito interessante. Não tem técnica, claro, mas o sentido da cor e a composição são espantosos para a idade dela. Diz que tem 6 anos e que nunca teve aulas? Não, fez tudo sozinha, respondeu a Helena com orgulho. Impressionante. Olhe, temos um grupo de iniciação. Normalmente, admitimos a partir dos 7 anos. Mas com a sua filha poderíamos abrir uma exceção, só que... Hesitou ele. A matrícula, adivinhou a Helena, sentindo as suas esperanças desvanecerem-se. Sim, infelizmente, são 150 euros por mês. Mas, levantou um dedo, em breve vamos realizar o concurso de desenho infantil da cidade, o mundo através dos olhos de uma criança. Se a sua filha participar e ganhar um prêmio, poderíamos matriculá-la em condições especiais, ou até de graça. Um talento assim não se pode deixar escapar. A Helena saiu da escola de arte com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, se abria uma luz na sua vida. Seria realmente uma oportunidade, poderia mudar tudo. Comprou a Lúcia um bloco de desenho, uma caixa de aguarelas e pincéis, simples, mas de boa qualidade. Era um luxo que mal podia pagar, mas sentia que estava a fazer a coisa certa. À tarde, quando a Lúcia viu o presente, os seus olhos iluminaram-se. É para mim? A sério? Acariciava com os dedos o bloco novo, como se temesse que desaparecesse. Para ti, meu amor. A Beatriz mostrou-me os teus desenhos. Tens muito talento, sabias? A Lúcia baixou a vista, envergonhada. A tia Beatriz também diz, mas o pai ria-se sempre quando eu desenhava, e a avó Alda dizia que era uma tolice. A Helena sentiu uma onda de indignação. Como é que não se tinham apercebido do talento da menina? Como tinham podido ridicularizar algo que lhe dava tanta alegria? O pai e a avó estavam enganados, disse com firmeza. Vais desenhar tudo o que quiseres. E sabes quê? Há um concurso de desenho na cidade. Queres participar? Achas que eu conseguia? Perguntou a Lúcia, insegura. Claro que sim. Juntas, vamos preparar o melhor desenho de todos. Só temos de decidir o que queres desenhar. O tema é o mundo através dos olhos de uma criança. A Lúcia ficou pensativa e depois disse com segurança. Vou desenhar a nossa nova casa e as pessoas que nos ajudam, e a fábrica de pão, e os bolos, e também as estrelas. Muitas, muitas estrelas. Nesse momento, a Helena compreendeu que a sua vida estava a mudar de verdade. Lenta, imperceptivelmente, mas estava a mudar. E de alguma forma espantosa, foi naquele minúsculo quarto da residência, rodeadas de estranhos, que encontraram o que tinham perdido na sua antiga casa, a liberdade de serem elas mesmas. O concurso O Mundo através dos Olhos de uma Criança realizar-se-ia em 2 semanas. A Lúcia desenhava todos os dias, experimentando diferentes temas e técnicas. A Beatriz, tão entusiasmada como a menina, ajudava-a com conselhos e até lhe trazia livros de arte da biblioteca municipal. Olha, Lúcia, é assim que o Amadeu de Souza Cardoso pintava, com cores fortes e formas arrojadas. A Beatriz mostrava-lhe as reproduções de um livro, e a menina estudava os quadros com atenção, memorizando cada detalhe. A Helena observava a sua filha com espanto e orgulho. Quem diria que na sua pequena Lúcia se escondia tanto talento? E como é que não se tinha apercebido antes?
À noite, depois do trabalho, a Helena sentava-se frequentemente ao lado da sua filha, a ver como o papel branco ganhava vida sob as suas mãos. Às vezes, ela própria pegava num lápis, recordando as habilidades que tinha aprendido naqueles cursos. Mãe, que bem que desenhas! Maravilhava-se a Lúcia, olhando para os esboços da sua mãe. Por que é que não desenhavas antes? Essa simples pergunta fez a Helena refletir. Por que, de facto? Quando é que tinha deixado de fazer o que lhe dava alegria? Depois de se casar? Depois de a Lúcia nascer? Ou ainda antes, quando não a admitiram em belas artes e decidiu que não tinha talento suficiente? Às vezes, os adultos esquecem-se dos seus sonhos, respondeu, pensativa. Surgem outras preocupações e, pouco a pouco, o que gostas fica em segundo plano. Mas agora podemos desenhar juntas. O desenho da Lúcia para o concurso estava quase terminado. Numa grande folha de cartolina, tinha pintado uma paisagem urbana noturna, onde, sobre os telhados e as chaminés da fábrica, se estendia um imenso céu estrelado. No centro, uma menina e uma mulher, de mãos dadas, olhavam para cima. Um tema simples, mas com tanta sinceridade e esperança que te deixava sem fôlego. Um dia antes do concurso, bateram à porta do seu quarto. Era a Marta, da oficina de embalagem, com um jornal na mão. Helena, já viste o anúncio? Procura um designer gráfico para o jornal da fábrica. O nosso editor, o senhor Julião, disse ontem que precisam de alguém que saiba desenhar títulos e ilustrações. O salário é de 150 euros por mês, e não é a tempo inteiro. Dava-te um jeitão. A Helena pegou no jornal, incrédula. Efetivamente, na secção de anúncios, lia-se: a redação do jornal A Voz da Fábrica precisa de designer, ilustrador. Meio expediente. Valoriza-se experiência, mas não é imprescindível. Interessados, dirigir-se à redação. Gabinete 502. Mas eu não sou uma artista profissional. Não tenho experiência em design de jornais, disse a Helena, insegura. Ora essa. Já vi como desenhas. Além disso, diz que a experiência não é imprescindível. Pelo menos vai lá e pergunta. Podes conciliar com o trabalho no refeitório? Terás mais dinheiro. Já vejo que estás a passar mal com as despesas. A Marta tinha razão. Apesar da comida grátis no refeitório, o dinheiro escasseava. O quarto, as coisas para a Lúcia e agora o material de desenho. Cada euro contava. No dia seguinte, a Helena pediu licença à senhora Rosa para se ausentar 1 hora e subiu ao 5º andar, onde ficava a redação do jornal. Numa pequena sala com 2 mesas e um armário cheio de papéis, estava sentado um homem mais velho, com óculos de lentes grossas. Escrevia algo num computador velho, ajeitando os óculos de vez em quando. Com licença, venho por causa do anúncio. Pelo lugar de designer, disse a Helena timidamente. O homem levantou a vista do monitor e olhou-a com atenção. Ah, muito bem. Sou o Julião Torres, o editor de A Voz da Fábrica. Tem algum trabalho que eu possa ver? A Helena tirou de uma pasta vários desenhos que tinha feito nos últimos dias, enquanto ajudava a Lúcia a preparar-se para o concurso. Eram, sobretudo, paisagens e esboços de pessoas. O senhor Julião examinou-os durante um bom bocado, aproximando-os dos seus olhos e depois afastando-os. Interessante. Boa técnica. Estudou em algum lado. Só um curso, há muito tempo. Não sou profissional, admitiu a Helena com sinceridade. Isso não é problema. Precisamos de alguém que possa fazer ilustrações para o jornal, desenhar os títulos, às vezes fazer uma vinheta sobre temas da atualidade. O jornal é pequeno, sai uma vez por semana, só 8 páginas, mas os nossos trabalhadores gostam. Leem-no do princípio ao fim, sobretudo os reformados, que não se safam com os computadores. Eles são da velha guarda, o jornal na mão, um café e o seu cadeirão. Tirou vários exemplares do jornal de uma gaveta e mostrou-os a Helena. Olhe, antes tínhamos uma ilustradora, a Fátima, mas reformou-se e agora vive na costa com a filha.
e sem ilustrações, o jornal não é o mesmo. Fica muito sem saborão. Os gráficos de computador também dão, mas um desenho feito à mão tem sempre mais alma. A Helena folheou o jornal, olhando os desenhos simples mas expressivos nas margens. Cenas da vida na fábrica, caricaturas dos trabalhadores do mês, ilustrações para os contos e poemas dos autores locais. Posso tentar, disse, surpreendendo-se a si mesma. Ótimo. Vamos fazer um teste como colaboradora externa. Dou-lhe uma tarefa. A senhora faz e vemos o resultado. Parece-lhe bem? Combinaram um teste. A Helena tinha de desenhar uma ilustração para um artigo sobre os veteranos da fábrica. Ao voltar para o refeitório, sentia uma estranha emoção, como se abrisse uma nova porta, de cuja existência nem sequer suspeitava. À tarde, ela e a Lúcia foram ao centro cultural onde se realizava o concurso. O grande salão estava cheio de crianças e pais. Nas paredes, pendiam os trabalhos dos participantes, coloridos, espontâneos, cheios de fantasia infantil. A Lúcia estava nervosa e apertava com força a mão da sua mãe. "E se eles não gostarem do meu desenho?" sussurrou. "É lindo, meu amor. Mas mesmo que não ganhes, não faz mal. O importante é que fazes o que gostas." O júri, 3 adultos de aspecto sério com cadernos, passeava entre os painéis a avaliar os trabalhos. Detiveram-se um bom bocado em frente do desenho da Lúcia a discutir algo animadamente. Os resultados seriam anunciados numa hora. A Helena comprou a Lúcia um refrigerante e um bolo na cafetaria e sentaram-se num canto a observar. À sua volta, as crianças corriam, os pais comentavam os desenhos. Alguém tocava piano na sala ao lado. "Mãe, se eu ganhar, admitem-me mesmo na escola de arte?" perguntou a Lúcia, acabando o seu refrigerante. "Não sei, querida. O diretor disse que era possível. Mas, se não, havemos de encontrar uma solução. Talvez em breve eu ganhe mais dinheiro e possamos pagar as aulas." A Helena não contou à sua filha sobre o possível trabalho no jornal. Não queria dar-lhe falsas esperanças, caso não desse certo. Finalmente, começou a entrega de prêmios. O diretor da escola de arte, David Almeida, subiu ao palco e pegou no microfone. "Queridos amigos, hoje anunciamos os vencedores do concurso de desenho infantil O Mundo através dos olhos de uma criança. Este ano, recebemos um número recorde de trabalhos, mais de 300, e o júri não teve a vida facilitada. Falou longamente sobre a importância da arte, o apoio ao talento infantil e o quão fundamental é ver o mundo com o olhar limpo e direto de uma criança. Depois, começou a anunciar os vencedores das diferentes categorias. A Lúcia susteve a respiração. Na categoria de até 7 anos, havia muitos participantes. Quando David Almeida chegou a esse grupo, fez uma pausa. E agora, os artistas mais jovens. O terceiro prêmio é para o Constantino Pérez, de 6 anos, do Colégio São José, pelo seu desenho O Meu Pai é Bombeiro. O segundo prêmio é para a Ana Souza, de 7 anos, do Colégio Camões, pelo Carrossel da Feira. E, finalmente, o primeiro prêmio. A Helena sentiu que a Lúcia lhe apertava a mão com tanta força que a magoou. O primeiro prêmio é para Lúcia Santos, de 6 anos, pela sua obra Céu Estrelado sobre a Cidade. Lúcia sobe ao palco. O salão explodiu em aplausos. A Lúcia, em estado de choque, olhou para a sua mãe, sem poder acreditar no que ouvia. "Vai, meu amor, ganhaste", incentivou-a a Helena. Uma pequena figura com um vestido azul subiu lentamente ao palco. David Almeida entregou-lhe um diploma e uma grande caixa de tintas profissionais. "Lúcia, conta-nos algo sobre o teu desenho. O que querias expressar?" perguntou o diretor, aproximando-lhe o microfone. A menina olhou para o público, desconcertada, procurou com o olhar a sua mãe e, de repente, falou com voz clara e segura. "Desenhei a noite e as estrelas, e a minha mãe e eu. Estamos a olhar para as estrelas e a pedir um desejo: que tudo nos corra bem,
e vai cumprir-se, porque estamos juntas. Fez-se silêncio na sala. Aquelas simples palavras, pronunciadas com voz infantil, comoveram todos. Uma mulher da primeira fila tirou um lenço e secou as lágrimas. David Almeida pigarreou e disse: "Obrigado, Lúcia. O teu desenho é realmente especial. E tenho o prazer de anunciar que estás convidada a estudar gratuitamente na nossa escola de arte a partir de setembro. E até lá, podes frequentar as aulas de preparação 2 vezes por semana. Parabéns." A Helena não podia acreditar. Tinham conseguido. Tinham mesmo conseguido. Olhava para a sua filha, de pé no palco com o diploma na mão, e sentia que os olhos se lhe enchiam de lágrimas. Mas não eram lágrimas de amargura como antes, mas de alegria e orgulho. Depois da cerimônia, aproximou-se deles uma mulher de meia idade com um fato de saia e casaco. "Olá, sou a Laura Campos, jornalista do Diário, a Crônica da Cidade. Estamos a fazer uma reportagem sobre o concurso e gostaria de fazer uma breve entrevista à vencedora e à sua mãe. Importam-se?" A Helena sentiu-se esmagada. Não estava preparada para a atenção midiática, para que a sua história saísse no jornal. E se o João ou a sua sogra lessem? Mas era incômodo recusar. E a Lúcia já acenava com entusiasmo, lisonjeada com a atenção. "Desde quando é que a Lúcia desenha?" perguntou a jornalista, ligando o gravador. "A minha filha desenha desde muito pequena", respondeu a Helena com cautela, decidindo não entrar em detalhes sobre a sua situação. "Mas começou a levar a sério há pouco tempo." A Lúcia, abraçando feliz a sua caixa de tintas, acrescentou: "Gosto de desenhar estrelas e pessoas, e também animais." A entrevista foi curta e sem maior transcendência. A Laura Campos apontou os seus nomes e tirou uma foto à Lúcia com o seu desenho. "O artigo sairá na edição de amanhã. Não se esqueçam de comprar o jornal para guardar de recordação", disse, ao despedir-se. Voltaram para casa no último autocarro. A Lúcia, esgotada pela emoção e pela alegria, adormeceu no ombro da sua mãe. A Helena olhava pela janela para as luzes da cidade e pensava no quão estranho é, por vezes, o destino. Há apenas um mês, era uma mulher desgraçada, posta na rua com a sua filha, e hoje sentia-se orgulhosa de si mesma e da sua pequena. "Isto é só o começo", sussurrou, acariciando o cabelo da Lúcia. Na manhã seguinte, a Helena levou a sua filha a Beatriz e foi trabalhar para o refeitório. A senhora Rosa, que já se tinha inteirado da vitória da Lúcia, recebeu-a com uma cordialidade invulgar. "Parabéns! Toda a gente fala da tua menina, que talento! Quem diria que tínhamos gente assim entre nós?" A Helena sorriu com modéstia e pôs-se a fazer o seu trabalho. Depois do almoço, subiu à redação do jornal com a ilustração terminada para o artigo sobre os veteranos. O senhor Julião examinou o desenho durante um bom bocado. O retrato de um trabalhador reformado com o fundo das naves da fábrica. "Perfeito. Exatamente o que eu precisava. Sabe, ouvi falar da sua filha. Toda a fábrica está em alvoroço com a menina que ganhou o concurso da cidade. Vê-se que o talento é de família", piscou-lhe ele o olho. "Podemos oferecer-lhe um lugar fixo, ilustrações, design, às vezes paginação, meio expediente, 3 dias por semana. Poderá conciliar bem com o refeitório." A Helena não podia acreditar na sua sorte. A sério, tudo estava a correr bem. Num só dia, uma vaga na escola de arte para a Lúcia e um novo trabalho para ela. À hora do almoço, comprou a Crônica da Cidade. O artigo sobre o concurso era breve, na 3ª página, mas incluía a foto da Lúcia com o seu desenho. "Jovem promessa. Uma artista de 6 anos conquista o júri do concurso municipal", dizia o título. A Helena leu com emoção a breve nota que mencionava que Lúcia Santos, sob a tutela de Beatriz Moreira, antiga professora de música, demonstrou um espantoso sentido de composição e cor, impróprio da sua idade. Comprou vários exemplares do jornal para guardar de recordação, um para a Lúcia, outro para a Beatriz,
outro para a Marta e as outras mulheres da residência que as tinham apoiado. A vida começou a encaminhar-se pouco a pouco. O trabalho no jornal não só lhe proporcionava rendimentos extra, mas também satisfação pessoal. Sentia que estava a voltar a ser ela mesma, aquela rapariga que um dia sonhou ser artista. A Lúcia ia 2 vezes por semana às aulas de preparação na escola de arte e voltava radiante, cheia de novas ideias e desenhos. O seu pequeno quarto foi se transformando. As paredes encheram-se de desenhos, tanto da Lúcia como da Helena. As vizinhas traziam-lhes plantas, enfeites, livros, o que podiam. A senhora Rosa deu-lhes um candeeiro de pé velho que tinha encostado no armazém. A Marta coseu-lhes umas cortinas novas com um tecido de cores vivas. A Beatriz ofereceu-lhes um tapete velho, mas de boa qualidade. Entre todas, transformaram aquele espaço reduzido num ninho acolhedor. Passaram 3 meses. O inverno deu lugar à primavera, a neve derreteu e o sol começou a aquecer. A Lúcia preparava-se para começar a primeira classe, sem deixar de desenhar. As suas obras apareciam com frequência em exposições de arte infantil, na escola de arte e até no museu da cidade. Do João continuava a não haver notícias. Às vezes, à noite, a Helena acordava com pensamentos inquietantes. Como estaria ele? Por que é que não ligava? Tão fácil lhe tinha sido apagá-las da sua vida. Mas depois olhava para a sua filha a dormir e compreendia que devia deixar o passado para trás. Agora tinham o seu próprio caminho. Um dia de abril, enquanto a Helena trabalhava na redação, bateram à porta. Era a Clara, a idosa que as tinha ajudado no momento mais difícil. Olá, minha querida. Pensei em passar para te ver. A ver como estão. Há muito tempo que não nos vemos. Estive internada. Fui operada ao joelho. A velhice não perdoa. A Helena alegrou-se sinceramente por vê-la. Clara, que alegria! Muitíssimo obrigada por tudo o que fez por nós. Se não fosse a senhora... Ora essa, disse a idosa, tirando-lhe importância. Vim por uma coisa. Olha o que eu tenho. Tirou da sua mala um jornal. Mas não era o local. Era uma publicação nacional, Jovens Talentos de Portugal. Numa das páginas centrais, havia um artigo sobre jovens artistas do país, e, entre outras, uma foto da Lúcia e do seu desenho do céu estrelado. Quem diria? Maravilhava-se a Clara, a nossa Lúcia, famosa em todo o país. Vi o jornal na sala de espera do médico e quase me dava um desmaio de alegria. Comprei tu para veres. A Helena não podia acreditar no que via. O artigo falava de um programa de apoio a jovens talentos dos concursos regionais e os seus vencedores, e apresentava a Lúcia como uma das participantes mais destacadas, cujas obras se distinguiam por uma profundidade e uma mestria técnica impróprias da sua idade. Mas como é que souberam? Quem lhes enviou os trabalhos dela? Perguntava-se a Helena. Pois aqui diz: material cedido pela Escola de Belas Artes da cidade. De certeza que foi o vosso diretor, sugeriu a Clara. À tarde, ao ir buscar a Lúcia à aula, a Helena perguntou a David Almeida sobre a publicação. Já viu? Sorriu o diretor. Sim, enviei os trabalhos dos nossos melhores alunos para a redação dessa revista. Estavam a preparar um número especial sobre criatividade infantil. Mas isso não é tudo. A Lúcia foi convidada para o Concurso Nacional de Jovens Artistas, que se realizará em Lisboa no próximo mês. Todas as despesas são pagas pelo Ministério da Cultura. Faz parte do programa de apoio a crianças talentosas das províncias. A Helena ficou sem fôlego. Lisboa, um concurso nacional. Era uma oportunidade com a qual nem sequer se tinham atrevido a sonhar. Mas nunca estivemos em Lisboa. E, além disso, não posso deixar o trabalho por vários dias, balbuciou desconcertada. O programa inclui o acompanhamento de um dos pais, pagar-lhe-ão a viagem, o alojamento e até as ajudas de custo. E quanto ao trabalho, tenho a certeza de que o senhor Julião compreenderá. A viagem
É só de 3 dias. A Lúcia, ao ouvir a notícia, pôs-se a dar saltos de alegria. Mãe, vamos a Lisboa. Vou ver a Praça do Comércio, o Palácio de Belém e o Museu de Arte Antiga. Voltaram para casa de muito bom humor, a fazer planos para a viagem. A Helena pensava na rapidez com que tudo estava a mudar. Até há pouco tempo, o seu mundo limitava-se a um minúsculo quarto e ao refeitório da fábrica, e agora abriam-se novos horizontes perante elas. Na redação, o senhor Julião recebeu a notícia com entusiasmo. Claro, vão, é uma oportunidade maravilhosa para a menina. Já nos arranjamos com o trabalho, repartimos ou adiamos. Não há problema. A preparação para o concurso foi intensa. A Lúcia decidiu apresentar um novo trabalho, uma grande aguarela intitulada O Meu Mundo. Nela, tinha pintado o quarto da residência, transformado pela sua fantasia num espaço mágico, onde pela janela não se viam as naves da fábrica, mas uma cidade de conto de fadas com castelos e arco-íris. 2 semanas antes da viagem, aconteceu algo inesperado. A Helena encontrou-se com a Isabel, a amiga para cuja casa pensava ir na noite em que a puseram na rua. A Isabel trabalhava numa farmácia perto da fábrica e a Helena passava por lá às vezes. Helena, que alegria ver-te! A Isabel saiu de trás do balcão e abraçou-a com força. Estava tão preocupada convosco. Liguei-te, mas não atendias. Depois, soube por conhecidos que estavam na residência da fábrica. Quis ir ver-vos, mas não sabia a morada. Conversaram durante quase 1 hora. A Helena contou-lhe tudo o que tinha acontecido naqueles meses. O trabalho, os sucessos da Lúcia, a viagem a Lisboa. E o João, como está? Perguntou com cautela no final. A Isabel hesitou. Não sabes? Ele foi-se embora em janeiro. A mãe dele diz que foi trabalhar para uma plataforma petrolífera na Noruega. Dizem que lá pagam muito bem. A Helena sentiu um estranho alívio. Então não é que se tivesse esquecido delas, é que se tinha ido embora. Tinha começado uma nova vida, tal como ela. E a mãe dele, a dona Alda, pois, continua na mesma, a queixar-se da vida, da reforma, do filho que se foi embora e mal manda dinheiro. E de vós, nenhuma palavra, como se nunca tivessem existido. Mesmo antes de irem para Lisboa, chegou uma encomenda à residência. Sem remetente, apenas com o nome da Helena. Dentro havia um maço de notas, 1000 euros, e um bilhete breve, do pai para a Lúcia, para os seus estudos e as suas pinturas. A Helena reconheceu imediatamente a letra do João. O seu primeiro impulso foi devolver o dinheiro. O orgulho impedia-a de aceitar a ajuda do homem que as tinha abandonado. Mas depois pensou na Lúcia, no seu futuro, em que aquele dinheiro lhes daria mesmo jeito para desenvolver o seu talento. "O que é isto, mãe?" perguntou a menina, olhando para a caixa. "Um presente do pai", respondeu a Helena com sinceridade. Então ele não se esqueceu de nós. Na voz da Lúcia havia um fio de esperança. "Não, querida, não se esqueceu." A Helena abraçou a filha, sentindo um nó na garganta. À noite, depois de deitar a Lúcia, ficou muito tempo sentada junto à janela. Naqueles meses, tantas coisas tinham mudado. Tinham encontrado uma nova casa, novos amigos, um novo caminho. Não tinha sido fácil, claro. Muitas vezes, adormecia esgotada. O dinheiro continuava a não sobrar, mas também sentia algo novo. Dignidade, orgulho pela sua filha, a alegria de criar. Gratidão para com as pessoas que as tinham ajudado. "Talvez seja verdade que não há mal que por bem não venha", sussurrou, recordando as palavras da Clara. Lisboa recebeu-as com um tempo soalheiro e a azáfama da grande cidade. O hotel onde alojaram os participantes ficava perto do Jardim da Estrela. No primeiro dia, foram à Praça do Comércio. A Lúcia estava impaciente por ver os monumentos famosos sobre os quais tinha lido nos livros. "Mãe, olha que lindo!" exclamava, maravilhada, perante a fachada do arco da Rua Augusta. O concurso realizou-se na Sociedade Nacional de Belas Artes.
Havia muitos participantes, cerca de 100 crianças de todo o país, do Algarve aos Açores. A Lúcia estava um pouco intimidada, mas depressa fez amizade com outros jovens artistas. O júri era composto por personalidades do mundo da arte, professores universitários, diretores de museus, artistas de renome. Passeavam entre os painéis, a examinar as obras, a tomar notas, a cochichar entre si. A Helena estava mais nervosa que a própria Lúcia. A competição era enorme. O segundo dia do concurso foi o mais tenso. Os participantes tinham de criar uma obra sobre um tema dado, um sonho. Tinham 3 horas para plasmar as suas ideias. A Lúcia escolheu a aguarela, a sua técnica favorita. A Helena não podia estar na sala, por isso vagueava pelos corredores, nervosa, a olhar para o relógio. No átrio, conheceu uma mulher da sua idade, magra, de cabelo curto e olhar atento. «Também está à espera do seu filho?» perguntou a desconhecida, ao notar a sua inquietação. «Sim, da minha filha. Viemos de uma cidade pequena. É a primeira vez dela num evento assim. Estou preocupada. Compreendo. O meu filho também participa. Somos do Porto. Já agora, sou a Mônica. Helena». Enquanto tomavam um café, a Mônica contou-lhe que era curadora de uma galeria de arte contemporânea e que o seu filho, Miguel, pintava desde os 4 anos. «Na minha família, somos todos artistas. O meu marido, eu, os avós. O Miguel não teve outra opção», sorriu. A Helena sentiu uma pontada de inveja. As suas circunstâncias eram muito diferentes. Apesar de tudo, a Lúcia tinha conseguido destacar-se. «E a sua filha pinta há muito tempo?» «Não muito. Simplesmente um dia, a vida dela mudou, e isso, de alguma forma, despertou o seu talento», respondeu a Helena, evasiva. A Mônica acenou, compreensiva. «Às vezes, as dificuldades ajudam a encontrarmos-nos a nós mesmos, sobretudo na arte». Quando as crianças terminaram, deixaram entrar os pais. A Helena aproximou-se da sua filha e ficou sem palavras ao ver o seu desenho. A aguarela representava uma casa grande e luminosa junto ao mar. No alpendre havia 2 cavaletes. Num, uma menina. No outro, uma mulher. Um pouco mais além, apoiado no corrimão, um homem olhava para elas com carinho. «Lúcia, é lindo», sussurrou a Helena, com os olhos cheios de lágrimas. «É o nosso sonho, mãe. A nossa casa junto ao mar, onde vamos viver e pintar. E o pai vai voltar para nós». «Eu sei», disse a menina com segurança. A Helena não soube o que responder. Os resultados seriam anunciados no dia seguinte. Entretanto, organizaram uma excursão ao Museu Nacional de Arte Antiga. A Lúcia percorria as salas, fascinada. Parou um longo bocado em frente dos painéis de São Vicente, sobre os quais a Beatriz lhe tinha falado. «Mãe, olha quanta gente. Parece de verdade. Eu também quero aprender a pintar assim». «Vais aprender, meu amor. Para isso, é preciso trabalhar muito e acreditar em ti mesma». À noite, no hotel, disseram-lhe que tinha uma chamada do seu jornal. Ligou ao senhor Julião. «Helena, ligo-lhe com uma notícia incrível». A voz do editor soava emocionada. O diretor de uma editora da capital viu os seus trabalhos para o jornal. Adorou o seu estilo. Estão a preparar um livro de contos infantis e procuram um ilustrador. Querem oferecer-lhe o trabalho a si. A Helena não podia acreditar. Ilustradora de livros. Isso era outro nível, outros honorários. Mas eu nunca ilustrei um livro. Não tenho experiência. Tem talento, que é o principal. O resto aprende-se. O que me diz? Aceita? Claro, é uma oportunidade incrível. Ao desligar, não conseguia conter a alegria. O que se passa, mãe? Perguntou a Lúcia. Ofereceram-me um trabalho, meu amor. Um trabalho criativo a sério. Ilustrar um livro para crianças. Que fixe! Então tu também vais ser artista, como eu, alegrou-se a menina. Podemos desenhar juntas. No dia do encerramento, na sala da Sociedade de Belas Artes, reuniram-se todos.
Anunciaram os prêmios especiais e depois os vencedores por categorias. E agora, a nomeação de Aguarela, grupo de 6 a 7 anos, disse o apresentador. O terceiro prêmio é para. O segundo prêmio para Miguel Costa, do Porto. A Helena viu a Mônica, a sua nova amiga, retesar-se. E, finalmente, o primeiro prêmio é para Lúcia Santos, pela sua obra Um Sonho. Lúcia sobe ao palco. O salão explodiu em aplausos. O presidente do júri, um catedrático de cabelos brancos da Academia de Belas Artes, entregou-lhe um diploma, uma medalha e uma grande caixa com material de desenho. Lúcia, diz-nos umas palavras, pediu-lhe o apresentador. A menina, após um instante de dúvida, falou com segurança. Desenhei o nosso sonho, uma casa junto ao mar, onde a minha mãe e eu vamos viver e pintar. A minha mãe também é artista, só que se tinha esquecido, mas já se lembrou. E também desenhei o pai, porque acredito que ele vai voltar para nós quando se aperceber do muito que gostamos dele. Na sala, fez-se um silêncio comovente. Depois da cerimônia, aproximaram-se deles representantes do júri, do ministério, diretores de escolas de arte. Lúcia, gostaríamos de te oferecer uma bolsa para crianças talentosas, disse um representante do ministério. E uma exposição das tuas obras no Museu de Arte Infantil, acrescentou o diretor do museu. A Helena ouvia as ofertas como se estivesse num sonho. Estaria mesmo a acontecer-lhes isto? Voltaram para o hotel tarde, cansadas, mas felizes. Mãe, agora vamos ser felizes a sério? Perguntou a Lúcia, já na cama. Já somos. Meu amor, respondeu a Helena. Porque nos temos uma à outra, a nossa arte e as pessoas que nos apoiam, e também temos um sonho. E ele vai cumprir-se. Vai cumprir-se, repetiu a Helena como um eco. O regresso à casa foi triunfal. Na estação, esperavam-nas a Beatriz, a Marta, a Clara e outros vizinhos da residência. A notícia da vitória espalhou-se por toda a cidade. No dia seguinte, o jornal da fábrica publicou um artigo com a foto da Lúcia, e no outro ligaram da televisão local. A vida tornou-se um turbilhão de acontecimentos. A Helena começou a trabalhar nas ilustrações do livro. A Lúcia preparava-se para a sua exposição e para começar a escola. 3 meses depois, recebeu uma oferta da editora que não pôde recusar. Helena, as suas ilustrações foram um sucesso. Oferecemos-lhe um contrato fixo, 5 livros por ano, com um adiantamento generoso mais uma percentagem das vendas. Com isso, poderíamos comprar uma casa? Perguntou a Helena, surpreendendo-se a si mesma. É muito possível. Com o primeiro salário da editora, alugaram um pequeno apartamento de 1 quarto, mas seu. Era o começo de uma vida nova, independente do passado. A despedida da residência foi emotiva. Nunca esquecerei como nos ajudaram, disse a Helena, comovida. Ora essa, disse a Clara. O mérito é teu, que não te rendeste e lutaste pela tua filha. No novo apartamento, a primeira coisa que a Helena fez foi montar um canto de desenho. A vida ia se normalizando. O dinheiro chegava com regularidade, o trabalho era satisfatório e a Lúcia brilhava na escola. Do João não havia notícias, só chegavam transferências de dinheiro de vez em quando, sem cartas nem remetente. Passou 1 ano. Um ano incrível que mudou as suas vidas por completo. O primeiro livro ilustrado pela Helena tornou-se um sucesso de vendas. Já trabalhava no seu próprio livro, escrito e ilustrado por ela. Num dia quente de setembro, enquanto a Helena trabalhava, tocou a campainha. Pensou que seria um estafeta, mas à porta estava o João. Ficou paralisada, sem poder acreditar. Tinha envelhecido um pouco. Estava mais moreno, com novas rugas, mas era ele. Olá! Helena, disse ele com voz insegura. Olá, posso entrar? Preciso de falar. O João entrou com cautela no apartamento. Belo apartamento. Sim, estamos bem aqui. Um chá?
Enquanto preparava o chá, tentava ordenar os seus pensamentos. Como nos encontraste? Vi por acaso um artigo numa revista sobre uma menina talentosa e a sua mãe ilustradora. Vi a foto e não podia acreditar. Comecei a procurar, soube das exposições, dos livros, vim à cidade e perguntei na editora. A Helena ouvia-o a observar o seu rosto. Parecia mais sério. Tinha perdido a sua antiga arrogância. Para que vieste, João? Ele demorou a responder. Para te pedir desculpa por tudo. Por vos ter posto na rua. Por ter sido um cobarde e me ter deixado influenciar pela minha mãe. Por não ter lutado pela minha família. Não peço que me perdoes. Sei que não o mereço. Só queria que soubesses que me apercebi do meu erro. E lamento muitíssimo. E por que agora? Depois de 1 ano, estive na Noruega a trabalhar. 1 mês lá, 1 mês em casa. Mas já não tinha casa, só um apartamento vazio e uma mãe que não parava de se queixar. Não conseguia deixar de pensar em vós. Enviava dinheiro para a tua conta à espera que te chegasse. Chegava. Obrigada. Ajudou-nos muito. Fico feliz. E então vi o artigo e compreendi que não só se tinham safado, como tinham triunfado sem mim. Talvez até graças a eu me ter ido embora. E a tua mãe? Morreu há 6 meses. Um infarte. E sabes o mais estranho? Antes de morrer, pediu-me desculpa. Disse que se tinha enganado, que tinha destruído a nossa família pelos seus ciúmes e o seu egoísmo. Que eu tinha de vos encontrar e consertar tudo. Lamento. Obrigado. Como está a Lúcia? Essa pergunta fez sorrir a Helena. Está ótima. Cresce, estuda, desenha, tem um talento incrível. Pergunta por mim? Muitas vezes. Não guarda rancor. As crianças são melhores que nós. Continuaram a falar durante um bom bocado. A tensão foi desaparecendo. A Lúcia volta da escola em breve, disse ela, olhando para o relógio. Queres vê-la? Mais do que tudo no mundo. Quando a porta se abriu e se ouviu a voz da Lúcia, Mãe, já estou em casa. O João ficou pálido. A Helena foi receber a sua filha. Temos visita, querida. A Lúcia olhou para a cozinha e ficou paralisada. Os seus olhos abriram-se de espanto e depois iluminaram-se de uma felicidade que cortou a respiração a Helena. Pai! Gritou e correu para os seus braços. O João levantou-a, abraçou-a, escondeu o rosto no cabelo dela. Pelas suas bochechas corriam lágrimas que não tentou esconder. Minha filha, quanto cresceste! Pai! Tive tantas saudades tuas. Sabia que voltavas. Pedia às estrelas todas as noites. A Helena saiu da cozinha para os deixar a sós. Precisava de pensar. Foi para o seu estúdio e parou em frente do cavalete. Atrás dela soaram uns passos. Era o João, com uma radiante Lúcia pela mão. Mãe, o pai quer ficar conosco. Diz que gosta muito de nós e que nunca mais se vai embora. Pode? A Helena olhou para o João. Nos seus olhos havia súplica, arrependimento e esperança. Não é assim tão simples, meu amor, disse a Helena com cuidado. Às vezes, os adultos precisam de tempo para se perdoarem e começarem de novo. Mas tu vais perdoá-lo, não vais? Por favor. Os olhos da Lúcia estavam cheios de lágrimas. Lembras-te do meu desenho? A casa junto ao mar, onde estamos todos juntos e felizes. Não te peço que me deixes entrar na vossa vida de repente, disse o João em voz baixa. Posso vir ver a Lúcia, ajudar-vos no que puder, e depois logo se vê. Era uma proposta razoável. Está bem, acenou a Helena. Podes vir, a Lúcia vai adorar. E tu? Nos seus olhos havia uma pergunta que não se atrevia a formular. Eu não sei, João. Neste momento, não posso prometer nada. A Lúcia olhava para eles, sentindo a tensão, mas também um fio fino que outrora os uniu e que talvez começasse a reconstruir-se. Sabem quê? Disse de repente com um ar sério. Vou fazer um desenho novo, onde estejamos todos juntos, mas aqui na nossa cidade. E depois, quando tudo se resolver, desenho como nos mudamos para o mar.
A Helena e o João sorriram. A fé da menina era contagiante. É uma ideia genial, querida, disse a Helena, abraçando-a. Começa pelo que temos agora e deixemos os sonhos para o futuro. Mas eles vão cumprir-se, não vão? Quem sabe? A Helena olhou para o João. Há um ano, eu nem sequer podia imaginar que ilustraria livros e que tu serias uma jovem artista famosa. A vida está cheia de surpresas. O João devolveu-lhe um sorriso de gratidão. À noite, quando a Lúcia dormia e o João se tinha ido embora para um hotel próximo, a Helena sentou-se junto à janela a olhar para as estrelas. Pensava no quão espantosa é a vida, em como da mais profunda escuridão pode nascer a luz. Há um ano, estava à porta de uma residência com uma caixa, sem saber o que fazer. Hoje, tinha um trabalho que amava, uma casa acolhedora, uma filha bem-sucedida e talvez a oportunidade de um novo começo. Não há mal que por bem não venha, sussurrou. Na manhã seguinte, a Helena acordou com uma chamada. Era o seu editor. Helena, uma notícia incrível. O seu livro ganhou um prêmio num concurso internacional de literatura infantil. Convidam-na para a cerimônia de entrega em Itália. A sonolência desapareceu de repente. Itália? Eu? Sim. E pode levar a sua filha. Há um programa especial para crianças. A viagem, o alojamento, tudo pago. Ao desligar, estava esmagada pela emoção. Itália, o berço da arte. Ela e a Lúcia veriam Roma, Florença, Veneza. De repente, lembrou-se do desenho da sua filha, a casa junto ao mar. O mar de Itália não era pior do que o que a Lúcia tinha imaginado. Talvez fosse um sinal, o primeiro passo para cumprir o seu sonho. A Helena sorriu e foi acordar a sua filha. A vida continuava e era maravilhosa, com todas as suas reviravoltas inesperadas, as suas provações e os seus milagres. O importante era não desistir e acreditar em si mesmo. Como disse uma vez a Lúcia, e tudo se cumprirá, porque estamos juntos. Se gostou desta história, não se esqueça de deixar um gosto e subscrever o nosso canal. O seu apoio inspira-nos a continuar a trazer-lhe novas histórias fascinantes todos os dias. No ecrã principal, já pode encontrar a nossa próxima história. Desejamos-lhe tudo de bom e muita felicidade na vida.